Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula da disciplina Teoria Macroeconômica do curso Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná. A videoaula de hoje, o tema da videoaula de hoje é moeda, né? Tendo em vista essa necessidade de investigarmos quais os instrumentos à disposição da autoridade monetária quando tal autoridade ela deseja promover políticas monetárias expansionistas ou políticas monetárias contracionistas. Nós já temos ali um resultado sobre os impactos que as políticas econômicas, especificamente política monetária, causa no nível de atividade econômica, né? Nessa leitura que nós estamos aí realizando a respeito da chamada macroeconomia clássica, lembrando que na etapa e na evolução da teoria macroeconômica, nós estamos especificamente observando, tendo um olhar ali da chamada macroeconomia clássica, nós já sabemos alguns resultados dos efeitos que as políticas econômicas causam nesse ambiente clássico, e no caso da moeda, no caso da política monetária, nós observamos que a moeda é neutra, né? A política monetária ela é neutra, no sentido de não afetar o nível de atividade econômica. Então, naquele momento, nós podemos nos questionar, né? Ok, a política monetária ela não tem esse papel relevante no sentido de expandir o nível de atividade econômica, né? Nós observamos que o efeito é simplesmente inflacionário, né? Quando o Banco Central ele deseja expandir a oferta de moeda, porque a expansão da oferta de moeda causa por si só uma expansão de demanda, e uma vez que as condições de oferta já foram determinadas, né, um excesso de demanda em detrimento da oferta, causa exatamente um aumento generalizado de preços na economia. É isso que nós extraímos ali dos possíveis efeitos que a política monetária exerce. Mas vem aí o segundo questionamento: como é que o Banco Central realiza? Quais os instrumentos à disposição da autoridade monetária para eventualmente expandir ou contrair a oferta de moeda, dependendo dos seus objetivos de política macroeconômica, né? Então, esse é o tema que nós iremos nos debruçar na aula de hoje, nessa tentativa de percebermos, né, entendermos aí que instrumentos o Banco Central tem à disposição para efetuar os seus objetivos do ponto de vista da execução das políticas monetárias, né? Antes de nós entrarmos especificamente aos instrumentos, é importante destacar três importantes funções, não é, pessoal, da moeda. Né? Primeira função, meio de troca. Na sequência, ela tem uma função de estoque de valor e unidade de medida, né? Como meio de troca, a moeda ela serve como meio de transação, né? Você pode comprar bens e serviços com moeda e recebe moeda pela venda de bens e serviços. Não é costume nós pensarmos isso com muita frequência, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, por si só nós já internalizamos essa função que a moeda exerce como meio de troca, né? Mas essa função da moeda ela contribui bastante para a eficiência econômica, né? Imagine realizar trocas sem moeda. Seria trocar bens por bens, ou seja, nós realizarmos o chamado escambo, né? Ou simplesmente troca de bens por bens. Ações, né? Atitudes relativamente difíceis se eventualmente nós não tivéssemos a moeda para exercer essa função como meio de troca. Estoque de valor. A moeda ela funciona como um estoque de riqueza, um modo de poupar para gastos futuros, né? Nós observamos ali nas teorias do consumo, especificamente na chamada função consumo intertemporal do Fischer, nós observamos que, a priori, os indivíduos eles podem ter o desejo, né, de alocação intertemporal do seu consumo, né, mais consumo no futuro em detrimento a um menor consumo no presente. Nessa atitude, o indivíduo ele simplesmente está buscando realizar poupança para postergar o seu consumo no futuro. Então, a moeda ela serve aí como um mecanismo e como um instrumento que possibilita os indivíduos a realizar um estoque de valor ao longo da vida de um indivíduo. A moeda é um tipo de ativo financeiro, não é? Então ela tem esse papel relevante.
Unidade de medida, né, pessoal? Os preços eles são medidos em moeda, não é? No Brasil, por exemplo, os preços eles são medidos em reais. Nos Estados Unidos, os preços eles são medidos em dólar. No Reino Unido, né, na Inglaterra, os preços eles são medidos em libra. Então imagine você ir a um supermercado e eventualmente você vai lá comprar 1 quilo de feijão e ao invés de você observar que o preço do quilo do feijão são R$ 10, digamos que o quilo do feijão custa 3 unidades de barras de chocolate, uma relação um pouco estranha. Então, os preços eles têm a moeda ela tem essa função, né, como unidade de medida, tá? Então, três importantes funções que são relevantes aí para nós entendermos o papel que o Banco Central exercerá ali na dinâmica da determinação da quantidade de moeda na economia. Alguns conceitos básicos que serão importantes para nós entendermos a dinâmica aí da capacidade do Banco Central expandir ou contrair a oferta de moeda na economia. O conceito de liquidez. Liquidez se refere à agilidade com que um indivíduo consegue fazer uso da moeda para efetuar suas trocas. Imagine você está caminhando em uma determinada rua e em um belo momento você decide comprar uma garrafa de água, porque eventualmente está com sede. E aí você vai em um determinado comércio comprar essa água e você vai pagar com a unidade, né, a moeda referenciada do teu país. No caso do Brasil, você vai pagar, sei lá, uma garrafa de água custe aí R$ 5, você eventualmente paga a garrafa de água com R$ 5. Então, se você for realizar essa compra, né, e for pagar com R$ 5, com toda certeza, o proprietário do comércio, né, a pessoa onde você está realizando essa compra, vai receber esses R$ 5. Então, o real ele tem uma alta liquidez, ele é aceito de forma inquestionável aí, frente a essas transações comerciais. Possivelmente, se você for realizar a compra da água, né, da garrafinha de água, por exemplo, com uma moeda de outro país, digamos, né, o peso argentino, dificilmente o proprietário desse estabelecimento ele não vai receber possivelmente ele não vai receber esse dinheiro como pagamento, né? Possivelmente na Argentina o peso tem uma liquidez maior, mas no Brasil dificilmente esse comerciante ele vai receber. Então percebam que o real ele tem mais liquidez nesse sentido do que outra moeda, até pela dificuldade de realizar aí essas trocas. Então a ideia de liquidez, pessoal, se refere exatamente a isso, né? Se refere à agilidade com que um indivíduo consegue fazer uso da moeda para efetuar suas trocas, não é? Um outro conceito, chamado conceito de base monetária. O que seria a base monetária? A base monetária é o total de dinheiro que um país tem na sua economia, considerando tanto moeda que está em circulação, quanto as reservas que os bancos comerciais mantêm junto ao Banco Central. No sistema bancário, pessoal, primeiro, né, o Banco Central é a instituição responsável por regulamentar todas as normas do sistema bancário. Então, digamos que o Banco Central é o banco dos bancos, né? Então, digamos que um determinado indivíduo deseja realizar, ele tem R$ 1.000 consigo, né, em papel moeda, e esse indivíduo ele não queira carregar essa moeda consigo. Digamos que ele quer depositar esses R$ 1.000 por uma questão de segurança, né? Ele queira fazer o depósito desses R$ 1.000 na conta onde ele tem, no banco onde ele tem uma conta. Né? Então, os indivíduos eles realizam os depósitos à vista nas contas, nos bancos onde eles respectivamente têm as suas contas, e aí o Banco Central diz o seguinte: olha, eu vou estabelecer aqui uma taxa
onde, como eu, Banco Central, eu sou o banco dos bancos, eu vou impor uma taxa que os bancos eles vão ter que respeitar. É a chamada taxa de compulsório, né? Mais à frente nós vamos investigar com mais calma. A chamada taxa de compulsório, compulsoriamente, o Banco Central obriga os bancos para que todo e qualquer depósito à vista realizado nesses bancos comerciais, parte desses depósitos entrem numa conta chamada reservas que os bancos têm junto ao Banco Central. Né? Então, digamos, esse exemplo dos R$ 1.000, o indivíduo deseja realizar um depósito à vista num banco comercial, e aí ele, ao realizar esse depósito de R$ 1.000, digamos que o Banco Central definiu a taxa de compulsório de 10%. Então, desses R$ 1.000, o banco comercial vai inserir R$ 100, né, 10% dos R$ 1.000, na conta de reservas que esse banco comercial tem junto à autoridade monetária, junto ao Banco Central. Por que o Banco Central ele faz isso? Né? Basicamente, o Banco Central ele determina a chamada taxa de compulsória por algumas justificativas. Primeiro, para controlar a liquidez na economia, o sistema de crédito da economia. Mais à frente nós iremos entender um pouco isso com mais calma. Né? E outra, para criar um certo colchão amortecedor frente às possíveis demandas de saques que podem ocorrer na economia face aos depósitos que foram realizados, né? Uma pessoa, um indivíduo que realizou, esse indivíduo que realizou o depósito de R$ 1.000, possivelmente em algum momento ele vai realizar esse saque, né? Da totalidade desses R$ 1.000 ou parte desses R$ 1.000. Então, o sistema bancário tem que ter um colchão amortecedor de liquidez, né? De quantidade de moeda suficiente para atender as possíveis demandas de saques que eventualmente venham a ocorrer. Então, pessoal, a base monetária é exatamente a quantidade de moeda, não é? Que as pessoas têm consigo, mais o volume de reservas que os bancos comerciais mantêm junto ao Banco Central, né? Em outras palavras, ou seja, a base monetária pode ser definida como o suprimento de dinheiro que um país tem em um determinado momento. Né? Esse é o conceito de base monetária, que será muito importante para nós entendermos aí uma das funções que o Banco Central tem à sua disposição para estar, ora expandindo a oferta de moeda, ora contraindo a oferta de moeda. Basicamente, o Banco Central tem 3 instrumentos à sua disposição para realizar o controle da oferta de moeda. Quais são? Taxa de redesconto, open market e taxa de compulsório. Não é? A taxa de redesconto, o que seria a taxa de redesconto? É uma taxa de juros que o Banco Central cobra quando concede empréstimos aos bancos. Então, como as pessoas elas realizam os seus depósitos à vista, né, nos bancos comerciais, eventualmente, no término de um dia, por exemplo, pode acontecer de um banco comercial não ter recursos, não ter moeda, quantidade de moeda suficiente para estar realizando os eventuais saques que estão sendo efetuados nas agências desse banco comercial. Então, digamos o seguinte, fechou o ciclo ali de um dia, os saques realizados naquelas instituições bancárias, eles superaram os depósitos à vista, ou seja, os bancos eles não têm um volume de caixa suficiente para atender o excesso de saques em relação aos depósitos, ou seja, os bancos comerciais eles devem realizar alguma operação para atender esses possíveis saques que estão sendo realizados nas suas agências bancárias. Então, o Banco Central ele define um volume de recursos, uma taxa que os bancos comerciais eventualmente eles podem pedir emprestado para exatamente suprir essa insuficiência de moeda, essa insuficiência de recursos para, ora, atender exatamente aos clientes dos possíveis depósitos aí realizados, tá? Então essa é a ideia de taxa de redesconto. É a taxa de juros que o Banco Central cobra quando concede empréstimos aos bancos. O que seria a ideia do open market, né?
O open market, ou chamado, ou as chamadas operações de mercado aberto, é simplesmente a compra e venda de títulos públicos feitas pelo Banco Central. Não é? Então, em última instância, pessoal, o Banco Central é um potencial ofertante de título público. Em um segundo momento, o Banco Central é um potencial demandante de títulos públicos. Né? A gente tem que diferenciar aí o chamado mercado de títulos primários e o chamado mercado de títulos secundários. Então, lembrem lá da aula referente a governo, dada a restrição orçamentária do governo, o governo ele emite títulos quando dos momentos que ele necessita financiar os seus gastos públicos, dada a insuficiência de impostos para estar financiando esse excesso de gastos. Então, nós sabemos, né, agora nós já sabemos que o governo tem à sua disposição basicamente dois instrumentos para estar financiando os seus gastos, ou tributando ou eventualmente emitindo dívida, né, emitindo títulos. Né? No Brasil, o governo, quando a instituição responsável pela emissão dos títulos é o Tesouro Nacional. Então, eu tenho lá no mercado de títulos públicos, eu tenho o chamado mercado primário e eu tenho o mercado secundário. Então, potencialmente, um novo título que é lançado no mercado, esse título está sendo negociado no chamado mercado primário. Alguém vai adquirir esse título público e, eventualmente, essa pessoa que adquiriu esse título público pode passar esse título público para outra pessoa. Nesse momento, a gente está saindo do mercado primário de títulos públicos para o mercado secundário de títulos públicos. É nesse mercado que o Banco Central está atuando. Então, potencialmente, o Banco Central ele tem uma carteira de ativos, não é? E nessa carteira de ativos tem exatamente a composição, na composição dessa carteira de ativos, ele tem exatamente também um montante de títulos públicos. Então, potencialmente, o Banco Central é um potencial ofertante de títulos e um potencial demandante por títulos públicos. Então, qual é a ideia do instrumento Open Market, né? Ou chamado instrumento de mercado aberto? É simplesmente a compra e venda de títulos públicos feitas pelo Banco Central. Como o Banco Central, em última instância, é a instituição responsável pela emissão de moeda na economia, quando o Banco Central desejar expandir a oferta de moeda por meio desse instrumento de open market, o que ele vai fazer? Né? Banco Central, eu desejo jogar liquidez na economia, eu desejo expandir a oferta de moeda na economia, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar título público nesse mercado secundário. Eu vou lá no mercado de títulos públicos, né, no mercado secundário de títulos públicos, e eu vou comprar títulos públicos à disposição de indivíduos, dos dealers, né? Tem os chamados dealers. Dealers são as instituições responsáveis aí por operacionalizar esse chamado mercado aberto, esse chamado open market. É o contato aí do mercado secundário com o Banco Central, os chamados dealers. Não é? Então, o Banco Central, quando ele quer injetar mais moeda na economia, por meio do instrumento do open market, simplesmente ele quer comprar título público. Ele vai lá, compra título público, e em troca ele entrega a moeda. Ou seja, ele está injetando mais moeda na economia. E o contrário também é verdadeiro. Quando o Banco Central está querendo contrair a quantidade de moeda na economia, o que ele está fazendo? Né? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente realizar esse instrumento de open market, e quando ele está querendo contrair a quantidade de moeda na economia, ele vai vender exatamente os títulos públicos à sua disposição. Em troca, os indivíduos vão entregar para o Banco Central uma quantidade de moeda. Então, pessoal, simplesmente, instrumento de open market, né, mercado aberto, é simplesmente a compra e venda de títulos públicos por parte do Banco Central. Esse é o principal instrumento que o Banco Central se utiliza para estar, ora, expandindo a oferta de moeda, ora, contraindo a oferta de moeda. O terceiro instrumento, e nesse nós iremos nos debruçar de forma mais minuciosa, né, porque ele é um pouco mais complexo, se comparado aos outros dois instrumentos, é a chamada taxa de compulsório. E por que ele é mais complexo? Porque ele depende também de outras decisões, né? Ou melhor, ele depende do comportamento de outros indivíduos, como os bancos comerciais e os próprios indivíduos que
fazem e realizam seus depósitos. Lembrem lá do conceito de base monetária que eu comentei com vocês, que a chamada conta de reservas, né, que os bancos comerciais têm junto ao Banco Central, ela é muito importante para nós entendermos aí a capacidade que a autoridade monetária, o Banco Central, tem à sua disposição para estar, ora expandindo, ora contraindo a oferta de moeda. Então, o que seria essa taxa de compulsório? Bom, pessoal, o próprio nome está dizendo, né? Compulsoriamente, o Banco Central ele pode definir uma taxa, né, como eu comentei anteriormente, o Banco Central ele pode definir uma taxa de compulsório, onde compulsoriamente os bancos comerciais eles são obrigados a realizar depósitos junto ao Banco Central de todo e qualquer depósito à vista efetuado nas agências bancárias onde os indivíduos têm as suas contas, não é? No exemplo que eu dei anteriormente, os R$1.000, né? O exemplo, nós associamos aí que a taxa de compulsório era 10%, então se um indivíduo vai ali numa agência bancária realizar um depósito de R$1.000 e a taxa de compulsório for 10%, então obrigatoriamente esse banco comercial que recebeu o depósito à vista, 10%, no caso R$100, deve necessariamente, compulsoriamente, ser depositado nessa conta de reservas junto ao Banco Central, né? Então, assim, para entender a taxa de compulsório, a gente vai adentrar agora no chamado sistema bancário de reservas fracionárias. Qual é a lógica desse chamado sistema bancário de reservas fracionárias? Né? É por ele que nós iremos conseguir entender o chamado multiplicador monetário. Né? A depender do nível da taxa de compulsório definida pela autoridade monetária, Banco Central, não é? Os bancos comerciais eles podem também ser instituições responsáveis por colocar mais liquidez na economia na forma de crédito. Né? Então vamos entender isso aí. Né? Então, para entender o nosso chamado sistema bancário de reservas fracionárias, três atores, três indivíduos são muito importantes. O próprio Banco Central, que é a instituição, como eu venho comentando, que é a instituição responsável por definir a taxa de compulsório, porque o Banco Central é uma instituição que regulamenta o sistema bancário, não é? Os indivíduos que realizam os seus possíveis depósitos à vista nos bancos ao qual eles têm suas contas, e os próprios bancos comerciais que têm aí uma relação com os indivíduos, né? Detentores dessas contas junto a esses bancos comerciais, e o próprio Banco Central, né? Eu comentei agora há pouco que o Banco Central é o banco dos bancos, né? Então, o Banco Central é o banco dos bancos porque é o Banco Central, né, junto aí com o Conselho Monetário Nacional, a instituição responsável por regulamentar as regras do sistema bancário, né, aí as regras do sistema financeiro nacional. Então, importante entender agora que dentro dessa percepção e dentro desse instrumento de política monetária do tipo compulsório, três instrumentos, três atores, eles são fundamentais, né? Eles irão participar de forma muito clara, né? Que é o próprio Banco Central, os indivíduos, né? Que praticam as ações de depósitos à vista nos bancos comerciais e os próprios bancos comerciais. Então, pessoal, hipoteticamente, né? Vamos buscar entender intuitivamente primeiro a ideia e a lógica, né? Digamos que o Banco Central ele defina lá uma taxa de compulsório de 10%. E aí você tem aí um primeiro indivíduo que deseja realizar um depósito de R$1.000, né? A gente está observando aí esse bonequinho aí da esquerda, ele vai lá, né? Realiza um depósito de R$1.000 no banco comercial ao qual ele tem uma conta corrente, e aí esse banco comercial ele segura esses R$1.000, ele vai cuidar aí desses R$1.000, e aí quando esse banco comercial ele recebe esses R$1.000, como a taxa de compulsório definida pela autoridade monetária Banco Central foi de 10%, então automaticamente o banco comercial ele tem, obrigatoriamente, ele tem que separar R$100, no caso 10% dos R$1.000, junto a essa conta de reservas
que esse banco comercial tem junto ao Banco Central, né? Então sobra R$ 900, né? No balancete lá do Banco Comercial, esses R$ 900 que agora está lá no Banco Comercial, e eu estou pressupondo que esse indivíduo que realizou o depósito de R$ 1.000, ele não vai automaticamente realizar o saque. O Banco Comercial ele pode emprestar esses R$ 900 a uma pessoa que eventualmente demanda um crédito junto a esse Banco Comercial. Então, digamos que eu tenho um segundo indivíduo aqui que vai lá no Banco Comercial, né, e solicita um empréstimo de R$ 900. O Banco Comercial concede esse empréstimo de R$ 900 e junto a esses R$ 900, né, digamos que esse indivíduo ele demandou esse crédito, né, esse empréstimo de R$ 900 porque ele quer comprar uma TV. Né? E essa TV custa R$ 900. Aí ele foi lá no comércio desse outro indivíduo, realizou a compra, o indivíduo ele entregou lá a TV e ele pagou essa TV com o empréstimo que ele realizou no banco. Né? Esse indivíduo, né, que tem eventualmente o comércio, digamos que ele vai pegar esses R$ 900 da compra, né, da TV e vai fazer um depósito em um outro banco onde ele tem uma agência, não necessariamente no mesmo banco, né, mas enfim, num banco comercial. E aí esse banco comercial 2, né, ele vai receber esses R$ 900 na forma de depósito à vista. E aí esse banco comercial, como ele está subordinado às regras definidas aí pela autoridade monetária Banco Central, obrigatoriamente esse banco comercial, como a taxa de compulsório é 10%, esse banco comercial ele necessariamente ele tem que retirar 10% desses R$ 900 e colocar lá na conta de reservas junto ao Banco Central, não é? Então eu retiro R$ 90 e automaticamente esse banco comercial ele pode, né, R$ 90, né, pessoal, 10% dos R$ 900, então me sobra aqui R$ 890. Esse banco comercial, uma vez que ele respeitou as regras definidas pela autoridade monetária, né, da taxa de compulsória de 10%, esse banco comercial, ele pode realizar um outro empréstimo de R$ 890 para um outro indivíduo que eventualmente demanda o empréstimo. Então veja, no slide anterior eu disse para vocês que o sistema de compulsório, né, o sistema de reservas fracionárias, ele depende exatamente agora da relação de alguns autores, né, de alguns atores. Quem são esses atores? O Banco Central, o Banco Comercial e os indivíduos, né? Veja que a moeda, né, inicialmente depositada de R$ 1.000, a quantidade de R$ 1.000, ela está se propagando e está se expandindo, ela está se multiplicando, né, frente a essas relações e essas transações comerciais realizadas entre os indivíduos e a tomada de decisão do banco comercial de realizar empréstimo, né, de expandir a liquidez da economia. Então, isso é uma ideia aqui mais intuitiva, né, para nós entendermos aí o que seria essa taxa de compulsório. Vocês vão concordar comigo que se o Banco Central ele decide expandir a taxa de compulsório, digamos, de 10% para 20%, concordem comigo que o Banco Central ele inibe a capacidade dos bancos comerciais de expandir crédito da economia, porque ao invés, né, digamos que se a taxa de compulsório não seja 10% e seja 20%, ao invés de, num primeiro momento, eu, banco comercial, emprestar R$ 900, agora eu vou emprestar R$ 800, né? Então, a capacidade de crédito da economia acaba diminuindo caso o Banco Central tenda a expandir essa taxa de compulsório. Então, uma primeira intuição, tá, pessoal, a respeito do que vem a ser aí compulsório, né? E aí, no segundo momento, uma formalização, né, dessas relações, digamos agora que a taxa de compulsório, né, seja 20%. Né? Então, digamos que o Paulo, né, o seu Paulo lá, tem R$ 1.000, realizou um depósito à vista
no valor de R$ 1.000 no banco 1, ao qual ele tem conta. A taxa de compulsório é 20%. O banco 1, banco comercial 1, ele se vê obrigado a realizar R$ 200 em depósitos na conta de reservas junto à autoridade monetária, porque compulsoriamente esse banco comercial ele tá subordinado, né, às regras do sistema financeiro nacional, do sistema bancário, e me sobra aí 80%, ou seja, R$ 800, para esse banco emprestar para outro indivíduo. Digamos que ele vai emprestar para o seu Pedro. O seu Pedro vai pegar os R$ 800, eventualmente o seu Pedro pode realizar alguma transação econômica, mas digamos que o seu Pedro pegou esses R$ 800 e realizou um depósito no banco 2, ao qual ele tem uma outra conta. Não é? Então, como esse banco 2 ele também está subordinado às regras do sistema financeiro nacional, do sistema bancário, e a taxa de compulsório definida foi 20%, eu vou tirar 20% desses R$ 800, 160, e me sobra 640, onde esse banco 2 ele pode realizar empréstimos. Digamos que esse banco 2 vai realizar um empréstimo para a Dona Maria. Né? Dona Maria vai lá no banco 2, solicita R$ 640 de empréstimo. Então, eventualmente, né, a Dona Maria ela vai junto ao banco 2, realiza um empréstimo de 640, né, ou seja, o restante que sobra dos R$ 800 frente às reservas já realizadas, né, uma vez que a taxa de compulsório foi 20%, ela capturou esses R$ 640, digamos que ela tomou a decisão de R$ 640 colocar no banco, no outro banco ao qual ela tem conta, o banco 3. Esse banco 3 vai absorver esse depósito à vista, né? Vai respeitar as regras do sistema bancário, né? Com a taxa de compulsório de 20%. Sobra para esse banco 3 os 80% no valor de R$ 512. E o processo poderia se perpetuar, pessoal. Né? Uma outra pessoa, no caso o seu Pedro, poderia ir agora no banco 3 pedir um outro empréstimo e o processo vai se prolongando. De modo que, intuitivamente, os bancos comerciais eles conseguem, junto com o Banco Central, eu consigo expandir a quantidade de moeda na economia. É o chamado multiplicador monetário. Né? Essa é a lógica do chamado multiplicador monetário. Veja que o multiplicador monetário, intuitivamente, a pergunta que a gente pode realizar é o seguinte: dado o impulso inicial de R$ 1.000, né, quanto vai se propagar na economia? Quanto é que vai crescer de recursos de moeda na economia, dado esse mecanismo? Vai depender exatamente do nível do compulsório. Veja que o compulsório foi de 20%, então basicamente a fórmula aqui do multiplicador monetário, intuitivamente, é simplesmente a divisão da quantidade de recursos sobre 1 menos a taxa de compulsório. O valor é de R$ 5.000. Então, por esse sistema aqui, os R$ 1.000 iniciais irão se transformar em R$ 5.000 pela lógica aí do sistema bancário com reservas fracionárias, né? Essa é a lógica. Então, isso é a intuição do que vem a ser o chamado multiplicador monetário, quando nós associamos ao chamado instrumento, o instrumento de política monetária compulsório, né? E aí vocês têm ali no tutorial a formalização desse multiplicador monetário, né? Então, basicamente, né, tendo em vista aí os conceitos que foram apresentados de base monetária, né, nós criamos alguns parâmetros aí, como a razão reserva depósitos, né? O que seria a razão reserva depósito? Né? Está associado aí à chamada taxa de compulsório. Né? Então, o meu RR simplesmente é a minha taxa de compulsório. Nós trabalhamos com dois exemplos. Esse RR seria os 10%, né? Seria o 20%. Né? A razão moeda manual depósito, né? Ela expressa a preferência dos indivíduos, do público, quanto ao montante de moeda a ser mantido em cash, né? Em papel moeda, né? Que a gente está considerando aqui como C, ou em depósitos D. A gente tem o conceito de moeda. Quem é moeda? A quantidade de moeda que as pessoas carregam consigo, mais os depósitos à vista, né? Que esses indivíduos têm junto aos bancos comerciais.
A gente tem o conceito de base monetária, que já foi definido aí por vocês. O que é a base monetária? É simplesmente, né, a quantidade de papel moeda mais as reservas dos bancos comerciais junto ao Banco Central, que a gente está chamando de R, né? Então, né, utilizada aí as demonstrações, né, pessoal, nós chegamos aqui na equação 5 no chamado multiplicador monetário, né? Quem seria aí o nosso multiplicador monetário? Meu multiplicador monetário depende das preferências, né, dos agentes em colocar moeda no banco ou carregar consigo, né, o meu parâmetro CR, né, a preferência moeda depósitos e a taxa definida lá pela autoridade monetária, a taxa de compulsório. Nesse sentido, né, o multiplicador monetário, né, a quantidade de moeda da economia depende exatamente das preferências que os agentes colocam junto aos bancos, ou na forma de depósito ou cash, e também na fração de depósitos que os bancos comerciais mantêm como reservas, que nós sabemos é definido compulsoriamente pela autoridade monetária. Então, quando o Banco Central, de acordo com o instrumento de política monetária compulsória, quando o Banco Central quer expandir a oferta de moeda, o que é que ele vai fazer pelo instrumento compulsório? Ele reduz a taxa de compulsório, porque, eventualmente, ele pode expandir a liquidez da economia, ele pode expandir a quantidade de moeda na economia pelo mecanismo de crédito que os bancos comerciais irão ali realizar. Né? Então, quando o Banco Central quer expandir a oferta de moeda na economia, ele pode simplesmente reduzir a taxa de compulsório. O contrário, quando ele quer diminuir a quantidade de moeda, diminuir o grau de liquidez da economia, simplesmente ele expande a taxa de compulsório, porque ele limita o mecanismo lá definido pelo chamado sistema fracionário, né? Sistema bancário por reservas fracionárias. Então é isso, pessoal. Até a mais outra videoaula.